Olá meus seguidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Então na aula de hoje eu irei abordar o conteúdo sobre drenos, super importante, e para aqueles que trabalham em clínica cirúrgica é um tema super esclarecedor para tirar dúvidas para quem não conhece os tipos de drenos que existem na clínica cirúrgica, ok? Então os drenos que eu irei abordar hoje são o dreno laminar, que é conhecido como dreno de Penrose, tá? O drenos tubulares, que é o dreno de tórax, e o dreno também chamado malecote. O dreno de Kerr, que ele é conhecido como dreno T, um dreno popularmente conhecido como vias biliares, né? Então é um dreno utilizado em vias biliares, para cirurgias de vias biliares. E o dreno de sucção, que é conhecido como Portovac ou Hemovac. E para finalizar, não menos importante, e que cai muito em processo seletivo, irei abordar sobre dreno de tórax, ok? Então vamos lá, vamos começar pelo dreno, pela definição de drenos, ok? Então o que são drenos, né? O objetivo dos drenos quais são, né? Por que o médico resolve colocar dreno? Todo mundo questiona, né? Então o dreno, o objetivo dele é evitar o acúmulo de líquidos em sítios, né? Sítios seriam localizações onde são operados, onde se deseja o fechamento de espaços vazios. Os drenos eles promovem saída de secreções ou de ar que se acumulam através de seromas, hematomas ou pus. Com isso, a cirurgia ela se torna mais eficaz e com uma cicatrização mais fácil. Se não for colocado dreno, existe a grande chance de complicações no pós-operatório desses pacientes, ok? Então, por isso que o objetivo é se colocar o dreno. Então, para cada cirurgia, existe um tipo de dreno específico que o médico seleciona e acaba colocando no paciente, ok? Então, vamos lá. Quais são os tipos de dreno? Vamos falar primeiro do laminar, que é o dreno de Penrose, ok? Qual é a definição dele? Ele é um dreno de látex, ele tem duas lâminas finas e flexíveis, funciona por capilares e permite o escoamento de secreções. Quais são as indicações desse dreno? Monitorar o sangramento pós-cirúrgico e drenagem de abscessos são as indicações. É sempre importante colocar o dreno de Penrose dentro de uma bolsa coletora, uma bolsa de colostomia, ok? Essa que vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, para que a gente consiga mensurar a cada final de plantão qual foi o débito drenado, ok? Então, o dreno de Penrose, a indicação específica são essas, no pós-operatório, pós-cirúrgico, né, caso de sangramento, e drenagem de abscesso normalmente, tá? Então aí você tem a imagem do dreno de Penrose. Então, a bolsinha coletora, normalmente o dreno de Penrose ele vem fixado com ponto, e antigamente utilizava-se esse alfinete de segurança estéreo, hoje em dia não se usa mais. Hoje em dia você verifica no pós-operatório que o paciente está com o dreno fixado com ponto. Um dos cuidados que é sempre solicitado pelo médico é o tracionamento desse dreno. Então, normalmente, a cada período o médico prescreve, olha, tracionar o dreno 5 centímetros, 10 centímetros, e você mantém a fixação dele no ponto. Se você tirar o ponto, o risco desse dreno ser sugado pelo organismo é muito grande, ok? Então nunca tire o ponto do dreno de Penrose. Anote sempre o débito certinho, porque o médico vai querer saber quanto que drenou esse dreno, ok? Então, só para finalizar, o dreno de Penrose ele é constituído por um tubo macio de borracha, de largura variada, utilizado principalmente para cirurgias em que haja necessidade, presença de abscesso na cavidade, particularmente nas cirurgias abdominais, nas quais se posiciona dentro da cavidade, sendo exteriorizado por um orifício próximo à incisão cirúrgica. Quais são os cuidados com esse dreno? Porque já que é um dreno muito utilizado no dia a dia. Por se tratar de um sistema aberto, deverá estar sempre protegido por um reservatório, que é uma bolsa, que é essa que vocês estão vendo na imagem. A manipulação deve ser feita de maneira asséptica, pois existe a comunicação do meio ambiente com a cavidade, o que possibilita a ocorrência de infecção. O profissional deve estar atento para a possibilidade de esterilização, o que não é incomum, ok?
mesmo porque se traciona o dreno de tempos em tempos, até que um dia esse dreno ele acaba saindo porque já está no momento de ser retirado, ok? Ou a prescrição do médico para retirar esse dreno. Aí nós temos aqui o dreno de sucção. O dreno de sucção, a definição dele o dreno de sucção ele é conhecido como dreno de Portovac ou dreno de Hemovac, ok? É o nome da marca, porque ele trabalha através de sucção. Então, qual a definição desse dreno? É um sistema fechado de drenagem pós-operatória de polietileno com rigidez projetada para uma sucção contínua e suave, ok? Quais as indicações desse dreno? É indicado para a drenagem de fluidos, de sangue, secreções ou soluções por aspiração durante o procedimento cirúrgico. Ele é muito utilizado em cirurgias ortopédicas, tá pessoal? Esse dreno é muito comum em cirurgias ortopédicas. Antigamente, ou vocês podem ver em algumas situações, o dreno sendo utilizado também em cirurgias plásticas, mas é muito pouco utilizado, tá? Aí o próximo dreno que a gente vai estar falando é o dreno de Kerr. Ele é um dreno, é um tubo em T, tá? A definição dele pode ser de plástico ou de borracha, inserido nas vias biliares para drenagem ou descompressão. Então a imagem vocês conseguem ver o dreno em T, utilizado muito em vias biliares, tá? Para desobstrução e para que a bile consiga fluir corretamente até o intestino, ok? Aí a gente tem um dreno aqui Malecote, ele também é conhecido como Pizer. A definição desse dreno o material pode ser de borracha ou silicone, ele apresenta um bulbo em sua extremidade, vocês conseguem ver a imagem, né? A ser colocada internamente à cavidade a ser drenada, que impede a migração do tubo para o meio externo. Então, esse bulbo que tem na ponta do dreno facilita com que esse dreno não saia da cavidade abdominal do paciente. Então é utilizado muito em ferimentos por arma de fogo, ferimento por arma branca, laparotomia exploradora, onde o paciente realmente precisa ser uma cirurgia de grande porte, ser submetido a uma cirurgia de grande porte, ok? Aí você tem a imagem do dreno Malecote, ou conhecido como Pizer. Aí nós temos o dreno tubular, vocês conseguem ver na imagem, é um tipo de dreno específico para a drenagem de ferida operatória, que apresenta sistema de drenagem contínua e aspiração. Então, o dreno tubular ele pode ser tanto utilizado em dreno de tórax, tá? Utilizado em regiões abdominais, ou cirurgias de grande porte, região de face, região de abdômen e dreno de tórax. Tá? Essa é a ponta do dreno de tórax que fica dentro do hemitórax do paciente quando ele tem um derrame pleural, ok? Aí um dreno muito utilizado em cirurgia plástica é o dreno de Jackson Pratt. Esse dreno ele é 100% utilizado em cirurgias plásticas. Qualquer cirurgia plástica abdominal, abdominoplastia, cirurgia de mama, uma plástica, uma prótese de mama que necessite de dreno de tórax, esse dreno é utilizado na cirurgia plástica, ok? Então, dreno de JP. O dreno JP ele é bem interessante porque ele funciona através de pressão negativa, muito parecido com o dreno de sucção, que tem que se manter sempre uma pressão negativa. Esse dreno ele parece uma pera, né? Ele é conhecido como pera, e aí vocês conseguem ver na imagem a maneira que ele fica na região abdominal da paciente e como você consegue desprezá-lo. Você precisa de um copo graduado para que você consiga mensurar o débito desse paciente, porque o médico vai querer saber quanto drenou nesse dreno do paciente por dia. E esse dreno, normalmente o paciente que fez plástica vai para casa com o dreno e é retirado no consultório médico depois de normalmente 5 a 10 dias. Então o médico marca certinho para ser retirado esse dreno no pós-operatório no consultório do cirurgião plástico, ok? O dreno de tórax, não menos importante, mas que cai muito em provas, né? É um dreno utilizado para retirar coleções líquidas e gasosas que venham a interferir, né, no caso, no bom funcionamento dos sistemas envolvidos, né? Pode estar localizado na cavidade pleural, cavidade pericárdica ou mediastino. Então, o dreno ele pode ser localizado, normalmente o paciente que faz cirurgia cardíaca, ele vem com dreno de tórax e um dreno de mediastino, tá? Para poder fazer a drenagem da coleção de sangue que possa se formar nessas cavidades, ok? Então, drenagem torácica, é importante a gente estar abordando isso. É a colocação de um dreno tubular no espaço intrapleural para a remoção de gases, líquidos ou sólidos, nos casos de derrame pleural.
sangue no espaço intrapleural. Quais são as indicações de uma drenagem torácica? Um derrame pleural, um pneumotórax, traumas torácicos causados por carro ou por alguma outra situação, atropelamento, né? Ferimento por arma de fogo e ferimento por arma branca. Essas são as indicações de se realizar uma drenagem torácica. Então aqui a gente tem o dreno de tórax, é sempre utilizado com selo d'água. Esse selo d'água tem que ser trocado todo dia, conforme rotina do seu hospital, tá? Então é água estéril, então a manipulação ela tem que ser asséptica. Tá? Você tem que pinçar o dreno primeiro para poder tirar essa água daí de dentro, mensurar o débito e com isso fazer a troca do selo d'água. Então é água estéril, ok? Tem que fazer a demarcação certinha para poder mensurar. Em média são 500 ml de água destilada que é utilizado para troca do frasco de dreno de tórax. Então respeite a rotina do seu hospital. Tá? Então tem hospitais que a cada 2 dias, tem hospital que a cada 24 horas é trocado o selo d'água. Então você vai lá, pega uma água estéril, uma agulha 40x12, com toda a técnica asséptica, pinça o dreno, faz a troca desse conteúdo, terminou de trocar a água, você vai fazer o que? Você vai fecha o frasco e aí você vai dispensar o dreno. Então esses são os cuidados básicos com o dreno de tórax. O dreno de tórax, os cuidados básicos que a gente pode estar mencionando com o dreno de tórax é sempre de cima para baixo. Curativo diário, verificar a oscilação, tá? Troca do selo d'água uma vez ao dia com água destilada, água estéril, ok? Mensurar o débito e o aspecto do dreno. Tá? Nunca elevar o dreno com ele despinçado e sempre que for desprezar o dreno, pinçar o dreno. Então esses são os cuidados com o dreno de tórax, ok? Aqui vocês conseguem ver a imagem do dreno inserido, ele é suturado, o médico ele pede para que a enfermagem prepare o material, ele pode ser feito à beira-leito ou pode ser feito na sala de emergência ou no centro cirúrgico. Então a enfermagem precisa estar apta para preparar o material e acompanhar o médico na passagem do dreno de tórax, ok? Então ele fica fixado dessa maneira. Então os cuidados são sempre esses: curativo, oscilação do dreno, porque se o dreno não está oscilando ele não está funcionando, trocar o selo d'água uma vez ao dia, mensurar o débito e o aspecto e nunca esquecer o dreno pinçado. E principalmente nunca levar o dreno com ele despinçado, ok? Muito cuidado porque pode complicar o derrame pleural do paciente. E quem saca dreno é só médico, enfermeiro, nem a enfermagem, nem auxiliar, nem técnico de enfermagem pode tirar o dreno de tórax. Só quem tira dreno de tórax é médico, ok? Tome muito cuidado. Aqui eu trouxe uma curiosidade, quais são os tipos de secreções que a gente verifica no nosso dia a dia. Então eu tenho secreção serosa, a secreção sanguinolenta, secreção purulenta, seropurulenta, serossanguinolenta, purossanguinolenta, a secreção fecaloide e a secreção biliosa. Esses são os possíveis aspectos de cada dreno, de cada secreção que eu estou desprezando do dreno do meu paciente, ok? Então a enfermagem precisa saber anotar certinho o aspecto dessa secreção que ela está verificando na bolsa coletora ou no dreno, ok? Obrigado pela atenção de todos, até o próximo vídeo, espero ter ajudado vocês com essa temática sobre drenos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, peço gentilmente que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que o meu canal possa crescer. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!